Got it. Ela sempre Tá. assusta a gente, né? Luciana faz as apresentações. É a minha voz. Recording in progress. Bom, gente, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Obrigada, né? A gente fica muito feliz de poder fazer esses encontros aqui no grupo. Então, esse é o grupo de pesquisa Processos Criativos em Artes Cênicas, que é formado pelos professores Diego Baff, Adriano Cipriano, Cristóvão de Oliveira, Nádia Luciane, estou esquecendo de alguém que não esteja, o Francisco e eu, o Marcelo Burchard, e dos orientandes, né, ligados a esses professores de PIC, de ação. Desculpa, Luciana, o Mercury também faz parte do grupo agora. Professor Edson Mercury, então é isso. E aí a gente está fazendo esse ano, esse projeto que chama Incubadora de Pesquisa, e então a gente, uma vez por mês, tem feito esses encontros, em princípio são abertos, né, como eu estava falando no começo para quem está aqui, esse horário é um pouco ingrato, né, porque os alunos de bacharelado não podem estar conosco, por conta do horário de aulas, mas a ideia é que a gente possa trocar, né, a partir, né, sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas vinculadas ao grupo. Então, a gente já teve encontros de PIC, encontros de alunos de TCC que já terminaram, e aí a gente vai ter ainda mais 2 encontros esse ano, o próximo no dia 28 de outubro, onde serão trazidas as pesquisas do professor Diego Baff, do professor Cristóvão de Oliveira e do professor Adriano Cipriano, e no dia 25 de novembro, que também é uma quinta, sempre esse horário, 2 horas, as pesquisas desenvolvidas pelas professoras Nádia Luciane e Luciana, e pelo professor Francisco Gaspar, dia 25 de novembro. E aí, hoje, então, a gente está tendo a honra e o prazer de receber vocês. Super obrigada, né, por terem aceito. Então, aí, passo a palavra para o Francisco, que pode apresentá-los com mais proximidade. Obrigado, Luciana. Obrigado a presença de todo mundo. Então, hoje a gente vai fazer assim, a gente estava pensando, né, a gente tem esse horário agora de 2h10 até as 3h30, então de começar bem rapidinho, e pensei da gente começar com a Isabel, que tem um horário, né, e aí passar para o Marcel e Diego fica por último. A gente pensou numa dinâmica aí de 15 a 20 minutos para cada um, para dar um tempo depois da gente conversar, e eu vou deixar as apresentações, né, de vocês para vocês, e só lembrando que nos nossos encontros semanais, a gente tem discutido bastante, em termos de pesquisa, os estudos da autoetnografia e da pesquisa baseada em arte. Então, a Isabel e o Marcel têm pesquisas ligadas, né, ao desapagamento, apagamento, né, de perspectivas afrodiaspóricas, né, no teatro curitibano. O Diego tem feito um trabalho sobre o processo criativo dele, num espetáculo específico, mas numa série de espetáculos, um espetáculo específico que é o Coveiro, e eles vão falar um pouco aqui dos trabalhos deles, né? Isabel falando do coletivo MUA e o Marcel partindo de uma performance própria dele, que já tem algum tempo. Então, as pesquisas estão aí nesses lugares. A gente começa com a Isabel. Bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada. Então, eu quero já de não me desculpar, que eu tenho uma consulta logo na sequência, e aí eu não vou conseguir ficar até o final. Eu vou tentar compartilhar com vocês o que eu... Ai, deixa eu só fazer o seguinte aqui antes. Um segundinho só. Acho que está compartilhando já, né? Ainda não chegou. Não. Não. A internet está muito lenta, então pode ser que demore um pouquinho. Tudo bem. Oi?
Não. Não. Vou voltar Ali, ó, aqui. compartilhar tela. Está aparecendo o arquivo? Quando você compartilha? Eu fiz esse processo e... Ah, peraí. Ele tem que estar com essa moldurinha que tem quando a gente fala. Também ele cria uma para o arquivo selecionado. Peraí, deixa eu ver. Aí embaixo tem de novo o botãozinho compartilhar, né? A Nádia está entrando daqui a pouco, tá? Acho que agora vai. Aí, tá vindo. Então, assim, antes de começar aqui a leitura a apresentação dos slides, eu faço questão de me apresentar, né, como uma mulher preta, a primeira mestranda de uma família de cinco irmãos, e até onde eu conheço toda a trajetória da minha família, a primeira mestranda da família estendida, né, envolvendo primos, tios, enfim. Eu sou paulistana e venho morar aqui em Curitiba em 2012. Não, minto, desculpa, 2008. E intrigada com essas questões da presença do negro na cena, em 2019 eu crio a coletiva EMUA, que tem como objetivo trazer esses corpos e vozes negros para a cena, e logo na sequência eu ingresso no mestrado com o intuito de entender a presença do negro no teatro brasileiro. E aí, eis a minha surpresa, que eu mergulho no universo, né? Porque até usar essa terminologia teatro no singular, teatro negro, ela ela reduz as formações de teatros negros no Brasil, porque os teatros negros ela tem muitas vertentes, muitas frentes, muitos modos de fazer. Então, hoje a pesquisa está com esse título, Coletiva MUA e o Negro na Cena Curitibana, um estudo de caso acerca do teatro negro em Curitiba, sob orientação do professor Francisco de Assis Gaspar e com orientação da professora doutora Mabel Freitas, da UFPA. Então, qual que o que eu venho objetivando, né, com essa pesquisa? Primeiro, dar visibilidade a essas produções cênicas que foram produzidas dentro da cidade, dentro de Curitiba, nesses processos do que eu chamo de aquilombamentos negros, né? Eu uso esse termo aquilombamento a partir da perspectiva do Abdias Nascimento, onde ele entende o aquilombamento como construção de espaços coletivos de acolhimento, memória e reconstituição de uma identidade. Eu entendo que esses agrupamentos, eu parto desse princípio de que esses agrupamentos, eles vêm com um impulso de nos tornar sujeitos, né? Sujeitos das nossas histórias, sujeitos das nossas obras, e não mais objetos de pesquisa, objetos de execução de obra, né? Então, o primeiro objetivo é dar visibilidade para essas produções e para essas existências, compreender as especificidades dos teatros negros nesse território, Curitiba, no âmbito estético e da criação, entender as motivações para que haja esses agenciamentos, né? Inclusive, eu intuo que seja nesse desejo de tornar-nos sujeitos, mas eu quero trazer a voz dessas pessoas dentro dessa perspectiva, dessa reflexão, e investigar os aspectos das heranças culturais e das epistemologias negras presentes nesses espaços simbólicos. A justificativa dessa proposição, eu trago aqui uma citação feita pela Mabel Freitas, que ela coloca essa frase do Galef, né? Que sem história e sem memória, o ser humano cai no esquecimento do seu peculiar poder saber. Então, entendo que trazer essas histórias, trazer essas presenças, lançar luz sobre essas existências dentro do espaço curitibano,
romper com esse processo de esquecimento e de apagamento das nossas existências dentro desse espaço, né? Dentro desse território do qual nós fazemos parte e somos quase 20% da população autodeclarada, né, no último censo de 2010. Entendo também que pensar teatros negros é considerar a relevância dessas representatividades na cena e a possibilidade de diferentes fazeres. Então, eu venho pensando o que é que esses aquilombamentos de teatros negros, o que é que eles fogem da lógica colonial e no que é que eles diferenciam nos seus fazeres, se é que se diferenciam, né? E no âmbito acadêmico, eu entendo que essa pesquisa ela vem pensar a produção artística a partir da multiplicidade de epistemes, sob a perspectiva de autores e autoras negras. Então, eu estou privilegiando, na minha pesquisa, trazer esses pesquisadores, esses autores para a conversa aqui. A priori, esse é o sumário que eu venho desenvolvendo, que eu vou me debruçar sobre cada um deles, faço uma introdução, Sankofa, o capítulo 2 é de Coca Baobá, onde eu discuto a presença do negro no teatro brasileiro, o 2.1 discuto a presença do negro no teatro brasileiro e esses aquilombamentos criativos para um pensamento afrocentrado. No capítulo 3, eu vou desenvolver um pouco sobre a metodologia de trabalho nessa pesquisa, que eu chamo aqui de gira. No capítulo 4, eu penso nessa roda, né, como esse espaço de discussão com esses artistas e com esses coletivos, né, que se apresentam, e na gira-gira trago as considerações finais a partir dessas especulações que eu venho fazendo. Então, o que seria o capítulo 1, Sankofa, né? Eu trago do Sankofa como a minha trajetória dentro do teatro como mulher negra, faço uma analogia, né, da minha presença na cena com o que a Leda Maria Martins vem discutindo na Cena em Sombras. Faço uma escrevivência da minha presença na cena, pensando que quando eu faço essa escrita do eu estou permitindo esse ir e vir entre a experiência pessoal e as dimensões culturais, a fim de colocar ressonância a parte interior e mais sensível de si. Então, é esse movimento da passagem do eu para o nós e do nós para o eu na redação dessa dissertação, né? Que é próprio da pesquisa autoetnográfica. No capítulo 2, que eu trago essa ideia... esqueci de explicar o que é Sankofa, né? Sankofa é esse... Ai, meu Deus, eu esqueço sempre o nome. Ideograma africano que compreende um pássaro que volta a cabeça para trás no voo e tem um ovo na boca, que significa voltar ao passado para resgatar o que ficou para trás, projetar ressignificar o presente e projetar um novo futuro. Então, eu trago essa ideia de Sankofa como esse movimento circular de ir e vir, né? E aí eu trago no desenvolvimento a ideia de retorno ao baobá. O baobá é uma árvore africana que há histórias de que quando os escravizados chegavam no porto, eles ficavam aguardando juntar um tanto de pessoas ali para que eles pudessem embarcar, né, nos navios que os sequestravam. E há um pensamento caucasiano, né, de que essas pessoas ficavam circulando em volta desse baobá, onde elas deveriam deixar todas as suas memórias, deveriam deixar todos os seus saberes, e, inclusive, antes de embarcar nesses navios negreiros, eles eram batizados com novos nomes. Então, eu penso nesse desenvolvimento como um retorno para compreender esse estado da arte teatro negro, né, no nosso país, para chegar no espaço Curitiba. Então, a Leda Maria Martins ela vai falar que, como o baobá africano,
as culturas negras nas Américas constituíram-se como lugares de encruzilhadas, intersecções, inscrições e disjunções, fusões e transformações, confluências e desvios, rupturas e relações, divergências, multiplicidade, origens e disseminações. Então, no capítulo 2.1, que eu vou discutir a presença do teatro negro no Brasil, ou do negro no teatro, do negro no teatro brasileiro, eu estou apoiando nas pesquisas desenvolvidas, eu estou apoiada nas pesquisas desenvolvidas pelo Marcos Alexandre, de 2007 e 2017, a Ivani Tavares Lima, de 2010, a Mabel Freitas, que é a minha orientadora, de 2019, o próprio Abdias Nascimento, 2002, e a Leda Maria Martins, que vai discutir essa questão da presença do negro, dos estereótipos e das afrografias da memória da sua pesquisa. No capítulo 2.2, eu estou discutindo essa ideia de aquilombamentos criativos para um pensamento autocentrado, e para isso eu trago as pesquisas da Azangeri, de 2020, recupero o Abdias, porque o Abdias vai trazer essa ideia de aquilombamento. O Renato... Nossa, eu troquei aqui, coloquei uma... Ai, meu Deus. Depois eu arrumo. O Renato Nogueira, que vai discutir as filosofias afrocentradas, né, os princípios desse pensamento afrocentrado, dessa cosmovisão africana, fora do território africano, e junto com essa mesma perspectiva, o Eduardo Oliveira, de 2006. Então, aqui na gira, que é onde, como é que eu movimento essa gira, né? Como eu estou impulsionada essa gira, é uma pesquisa de cunho autoetnográfico, de natureza qualitativa, do ponto de vista da revisão bibliográfica, eu tenho tentado priorizar basicamente os autores negro-referenciados. Junto a isso, eu vou fazer um estudo de caso com a coletiva Preta de Teatro Niuá, que hoje tem 7 mulheres nessa coletiva, com várias idades, desde Geisa Costa, que é uma das artistas pretas com mais tempo, né, de atuação dentro de Curitiba, até a Sabrina Marques, que é uma mulher preta que está se mergulhando nesse universo agora. Vou contar com entrevistas semi-estruturadas com artistas que tiveram presença em coletivos ou em espetáculos que tinham na cena o corpo de atores e produção majoritariamente negros, e concluo com uma análise. No que eu chamo de roda, eu faço essa descrição dos processos que a gente vem vivendo dentro da coletiva, e uma análise já cruzando com essas ideias do pensamento afroperspectivado, tentando compreender os modos de criação a partir dessa perspectiva descolonial, e faço uma análise desses processos, né, fazendo essas interlocuções. E vou fazer também uma interlocução entre as entrevistas e essas questões que eu levantei para vocês agora. E aí, quem serão os sujeitos dessa pesquisa, né? Aqui no primeiro quadro, eu encontro... Eu preciso dizer que esse é um processo de garimpagem. Está passando de tempo? Não. É um processo de garimpagem que eu tenho feito. E, então, eu encontro o grupo Arte Negra, que ele é fundado em 1983, aqui em Curitiba, e ele atua até 2002. Então, é um grupo que tem uma relevância dentro do cenário artístico que pouquíssimas pessoas conhecem, apesar de eles estarem dentro do campo mais amador, né? Enfim, há uma invisibilidade dessa existência. É impressionante pensar que um grupo que tem uma trajetória de quase 20 anos não seja citado, né, em momento algum,
mas que é um grupo majoritariamente negro em cena, dirigido por um homem negro. Aqui no quadro ao lado, são fotos do grupo Nos Patos, que nasce Nos Patos, deixa eu ter minha cola aqui. O Nos Patos, ele nasce em 94 e tem atuação regular até 2011 na cena, nas discussões, nas ocupações das escolas com os espetáculos, promovendo debates com esse público. Aí do ladinho aqui eu tenho Marcel Chimansky e grande elenco com o espetáculo Pichain, da produção Isidoro Diniz, que também trazia questões da negritude em cena, com atores negros em cena. Embaixo, aqui, não sei se vocês veem meu mouse, o elenco do espetáculo Macumba. Então, como formação de espetáculo, tem o Pichain e o Macumba, que foram agenciamentos para um trabalho específico, mas que primavam pela presença das questões e dos corpos pretos na cena. O grupo Baquetá, que nasce em 2012 e está aí criando e tem uma linguagem muito próxima do que a gente vem discutindo dessa arte fugidia, que passeia pelo teatro, pela dança, pela música, que é uma característica muito forte dessa cosmovisão afrocentrada, né? Que é a não segmentação das áreas. E os dois mais recentes, o grupo Negro Não Nego, que nasce em 2019, e a coletiva MUA, da qual eu entendo que nesse movimento circular acaba dialogando também com todas essas produções que ocorreram e vêm ocorrendo ao longo desses anos no município. Então, a gira, entendendo que nessas considerações finais, muito provavelmente seja aberto um campo extenso aí para novas pesquisas, para mergulhos mais intensos dentro de cada uma dessas linguagens e desses pensamentos que eu venho suscitando na minha investigação. E essas são as referências que eu venho trabalhando, né? O Marcos Alexandre, o Silvio Almeida, dando esse embasamento mais social, né, sociopolítico da presença do negro na cena. Ou melhor, ele fala da sociedade, né, e eu venho passeando por ele. O Assante, que trata de afrocentricidade. A Zangeri, a Nilmalino Gomes, enfim, Ivani Tavares, Leda Maria Martins, Abdias, Renato Nogueira, Eduardo Oliveira. É isso. Ai, gente, cadê você? O negócio aqui, o negócio que a gente acha às vezes que está falando sozinho, né? Vocês estão aí, gente, falando isso? Estamos. Ai, que Estamos te susto! ouvindo. O botãozinho acho que é em cima. Eu pensei, gente, será que eu fiquei todo esse tempo falando? Deu uma travada nos últimos 20 minutos, mas... Obrigado, Isabel. Ótima apresentação, é muito legal, né? A apresentação, assim, muita coisa evidencia no que a gente vem falando mais livremente nas orientações. Bem legal, Isabel. Então, passo a Chico, palavra acho que você agora. vai ter que segurar um pouquinho, porque a Isabel caiu. Guarda essas Ela não palavras está desaparecida, não? e repete quando ela voltar. Tá. Aí eu falo depois, depois da gira toda, aí eu repito para ela, aí o Marcel, a gente passa a palavra para o Marcel agora, para a gente poder continuar. Obrigado, Diego. Eu achei que ela só estava sem o áudio, sem o vídeo. Marcel, você então, obrigado pela presença. Eu que agradeço de estar aqui com vocês hoje, de poder mostrar, compartilhar um pouquinho com vocês também o que está passando por essa cabeça aqui. E eu tô ainda numa fase intensa de busca por entender o que a pesquisa está pedindo, né? Então ela ainda está se estruturando, e vou jogar aqui para vocês o que temos então até o momento. Vou tentar compartilhar aqui para ver se dá certo tranquilamente ou se a gente vai ter alguma questão técnica. Vamos ver.
Como é que está, gente? Aí. Tá aí. Então, o nome ainda provisório, né, da minha pesquisa se chama Convergências e Divergências em Encontros Afrodiaspóricos e Não Afrodiaspóricos na Performance Escrevedor de Histórias. Contribuições para o desapagamento da... Espera aí, só um pouquinho. Opa! Contribuições para o desapagamento da cultura afrodiaspórica na contemporaneidade da cena. Já vou passar para a seguinte, porque é um pouco um apanhado geral do que eu estou imaginando. De natureza exploratória, tem como objeto de investigação a performance Escrevedor de Histórias, realizada entre os anos de 2016 e 2019, na cidade de Curitiba, e em 6 comunidades remanescentes quilombolas do Paraná, e suas 2 publicações para compreender o lugar ou o não lugar de narrativas afrodiaspóricas nas artes da cena, especificamente no teatro profissional curitibano deste período, né, 2016 a 2019, que corresponde a um recorte do meu próprio exercício profissional, para demonstrar em que medida a proposição da performance em questão, ao buscar o aquilombamento como processo artístico, se caracteriza como ferramenta para o que chamo de desapagamento da cultura afrodiaspórica na contemporaneidade da cena curitibana, diante do respectivo apagamento de suas narrativas, especialmente nas produções oficiais do Centro Cultural Teatro Guaíra, em que participei do processo de retomada em 2016. Eu acredito que até é interessante apresentar depois da Isabel, porque a Isabel já apresentou assim um contexto muito que ele também se apresenta como possibilidade para minha pesquisa, com o diferencial de que eu estou aqui tratando apenas de um estudo de caso de um projeto, né, de uma performance que eu realizei, realizada por mim e que tem esse caráter autoetnográfico também, e aí buscando aqui um diálogo, uma conversa aqui também com as produções com a produção, na verdade, específica que eu participei ali do processo de retomada do TCP. Sob uma análise autoetnográfica, pretende-se realizar um estudo de caso da performance e suas publicações, para articular com as contribuições do conceito de escrevivências de Conceição Evaristo e do quilombismo de Beatriz Nascimento, e juntamente com o referencial bibliográfico sobre o tema, que ainda estou levantando, pensar processos de subjetivação que constituem os processos criativos da negritude e que se inserem como micropolítica frente à história oficial que rege o status quo colonial das artes da cena na cidade de Curitiba. Então, eu venho de um processo aí de 20 anos de profissionalização, né? Quando a gente se formaliza ali, eu me formalizei no ano de 2000, e basicamente as produções que eu participei, né, foram produções em grande maioria incentivadas pelos mecanismos de cultura, e onde as narrativas, as encenações, as direções eram realizadas em grande maioria por pessoas brancas, na maioria homens brancos, e aí eu tenho aí dentro dessa passagem aí, dessa trajetória de 20 anos, eu tenho 2 espetáculos, 2 oportunidades de processo que eu encontro uma possibilidade de encontrar narrativas pretas. Então, agora que eu já vou passar para frente, porque aí é o objeto, né, da minha pesquisa, é o estudo de caso desse projeto que se chama Escrevedor de Histórias, edição Quilombolas. Eu trago esse flyer aqui para mostrar, né, essa foi a última, foi onde parou o projeto em 2019, né, ele cumpriu com suas visitas, suas ações nas comunidades, e eu trago esse flyer aqui também para trazer essas informações aqui,
que eu pretendo observar isso como uma utilização ali desses mecanismos também, mas agora a partir da minha proponência, do meu interesse e das minhas narrativas. Aqui é como ele se apresentou inicialmente em outubro de 2019, aqui é uma chegada na cidade da Lapa, antes de chegar na comunidade do Feixe, para trazer aqui quem é essa figura, né? O que é esse escrevedor de histórias. Ele, inicialmente, ele tinha uma ideia de volta para o futuro, sabe? Ele se apresentava como um indivíduo que viveu anteriormente e que resolveu cair aqui em 2019, não sabe bem muito como isso aconteceu, e portanto ele vem acompanhado da máquina datilográfica e uma maletinha ali com papéis, papel carbono e as necessidades que ele teria para realizar a performance. Aqui eu já observo que aqui ainda há uma cosmovisão que não uma cosmovisão não, acho que uma maneira de pensar aqui, esteticamente, que corresponde muito ao que eu pratiquei durante toda a minha trajetória, que é uma sensação de limpeza, de fundo verde. Existe essa figura que está trajada com esse terno e que essa foi uma maneira que eu encontrei para evitar a hostilidade e as agressões cotidianas quando se está na rua, né? Daqui a pouco vocês vão ver um pouquinho isso. E aí aqui já em 20 de novembro de 2019, onde já percebe-se que o fundo mudou, né? Que ele já está inserido num outro tipo de narrativa e num outro figurino, numa outra situação. E que isso aqui é que eu estou buscando entender como é que isso acontece e de que forma a gente pode encontrar as contribuições aqui. Agora, sobre o objeto que ele utiliza, né, a máquina datilográfica, que é um objeto assim, que acabou sendo central, né, no projeto, durante a performance toda. Ele acabou tomando uma proporção que aí o meu interesse aqui é trazer um pouco o Fred Moten para tentar entender esse objeto que, como André Lepec fala, né, sobre um devir das coisas, né, devir coisa. E aí aqui eu estou tentando ainda encontrar essas referências do Fred Moten, porque ainda é pouco disponível, né, tradução, ainda não há muitas traduções, não há, na verdade, há trechos e há artigos. E aqui, para demonstrar que, né, aqui o Moten diz, enquanto a subjetividade é definida pela posse que o sujeito tem de si mesmo e dos seus objetos, ela é perturbada por forças despossessivas que os objetos exercem de tal forma que o sujeito parece ser possuído, infundido, deformado pelo objeto. Então, eu inicio com a máquina datilográfica apenas com o interesse de buscar o encontro, né, de chamar a atenção, de trazer a possibilidade de um outro tempo, que também está relacionado a essa ideia anterior, essa ideia de vir de um tempo passado, ela está ligada a esse movimento Sankofa, e que a gente vai observar muito melhor quando chegar na própria comunidade quilombola. E a máquina datilográfica ela acabou extrapolando a função apenas de um objeto ali de encontro, né, de chamar a atenção. Eu costumava dizer objeto relacional, mas daí eu estou desistindo dessa palavra, porque ainda não encontrei uma palavra exata, assim, que possa definir o que significa essa máquina datilográfica no projeto, na performance. E aí os objetos aqui, o óculos, uma caixinha de música, um livrinho ali que é o menor livro do mundo, uma luneta, e que acabam também desaparecendo na performance porque a máquina datilográfica é quem toma todo o espaço ali. E também aqui outros objetos, o espelho, o batom, que é uma homenagem para minha mãe, né, que foi realizada, a performance ela vem como eu dedico a performance à minha mãe, que tinha acabado de falecer, e como ela tinha inicialmente um cunho também de
mediação de leitura, né, de trabalhar também com a literatura, trazia-se então poemas de poetas paranaenses. E aqui eu ainda estou com a Helena Collodi, e que trato o espelho para trazer a minha mãe, para também falar sobre questões de gênero, e aí faço essa pergunta, fazia, né, essa pergunta ali: quem é essa que me olha de tão longe com olhos que foram meus? Aqui daí retomando a origem, antes do escrevedor nascer mesmo autonomamente, ele fazia parte do projeto chamado Perca o Ponto, Mas Não Perca a História, de 2015, em que a gente se posicionava nos terminais e nas estações tubos e nos trajetos dentro dos ônibus. O escrevedor aqui, ele manteve, né, essa placa com escrevo cartas, contos, poemas e histórias. A plaquinha de cima ali passa a ser no pescoço, então, escrevedor de histórias. O figurino era esse, que era um figurino que me trazia algumas questões na rua, nos terminais, por onde ela passava, porque aqui eu já comecei a encarar situações de agressões que vinham desde da guarda municipal até as próprias pessoas mesmo, transeuntes, e que já chegaram a me dar dinheiro, jogar dinheiro, perguntar quanto que era, ou o segurança vem para querer me retirar porque ali não é espaço para isso, e aí eu sempre tinha que apresentar a autorização para estar ali. Esse projeto ele tinha mais 15 pessoas ali. Eu trago essa imagem aqui para dizer, para demonstrar também um pouco sobre como é a minha trajetória nessa cidade, né, e que sempre vem representada como, geralmente, né, como uma única pessoa, artista, ator negro, nas produções, né? Então isso sempre foi recorrente, muitas pessoas brancas e eu ali isolado, muito dentro do conceito de tokenismo, né? Aqui um e-flyer de como era, né, nesse projeto, que era analógico, escrito na máquina datilográfica, e para demonstrar ali que ele ficava 2 horas ali na Rua da Cidadania. Era um projeto que foi realizado nas regionais da cidade e afins. Aqui mais um e-flyer contando um pouco sobre essa divulgação, que era off, né, off-Broadway. Aqui a imagem dele no terminal do Boqueirão, aí em regiões mais afastadas da cidade, ele conseguia uma ação mais confortável, onde as pessoas não vinham com tanto estranhamento, né? E aí aqui eu já parto para... Aqui, né, gente, é 2015. E aí, em 2016, eu faço parte desse elenco de reativação do TCP, lá do Teatro Guaíra, e novamente acontece ali um caso de muitas pessoas brancas, um diretor branco, e a dramaturgia branca, né, a dramaturgia do Edson Bueno, a direção do Alexandre Reineck, e aqui ainda a gente teve uma coisa bem legal, que tem eu e a Simone Magalhães como autodeclarados pretos no elenco. Então aqui tínhamos 2. O TCP ele foi retomado em 2016 e ele fez em 2017 mais um espetáculo do Gabriel Vilela. Em 2018 ele fez o espetáculo Papéis de Maria Dias, com a dramaturgia da nossa autora paranaense aqui premiadíssima, Lucy Colim. E agora, em 2019, teve a estreia do Todo Mundo, né, que ainda não estreou presencialmente. Então, aqui há um interesse também de fazer um levantamento, uma análise documental para saber sobre essas produções, sobre suas dramaturgias, direções, encenações e elencos. Aí aqui eu trago o escrevedor a primeira edição, que daí é fora do projeto Perca o Ponto, Mas Não Perca a História, que acontece concomitante com o TCP, e que aqui eu trouxe esse flyer de divulgação para entender um pouquinho qual era a proposta na época. Era a proposta de um encontro com o outro, uma conversa, uma troca onde se pode escolher, contar histórias, poemas, contar ou redigir uma carta.
Aqui, especificamente, o que me chama a atenção é esse encontro com o outro. Eu quero saber quem é esse outro aqui que eu estava imaginando na época. E aí eu, em 2016, né, que foi o ano da performance, cheguei à conclusão de que onde eu estava buscando a ação dessa performance, que era nas regionais, nas ruas da cidadania, e especificamente em alguns casos, como aqui, na fila da Agência do Trabalhador. Então isso aqui é tipo 7 horas da manhã, onde as pessoas entravam na Agência do Trabalhador e ficavam ali aguardando para que, quando elas saíssem, elas, a partir do interesse, se aproximassem. Aqui já na fila do restaurante da Rui Barbosa, entendendo aí quem são, né? Quem é esse outro, e que aí hoje eu vejo que eu também sou esse outro, né? A partir das contribuições aí da Grada Quilomba, do Fanon, a gente já tem algumas pistas, né, desse outro aí. Aqui mais um outro. Há uma relação muito afetiva nesses encontros, geralmente uma oferta de uma troca uma troca, né? E que geralmente aqui, por exemplo, enquanto eu escrevo o que ele está falando ali para mim, ele também está desenhando para a gente fazer essa troca aqui, além da troca que a gente estava vivenciando. Aqui ainda naquela ideia dos poetas paranaenses, como fazia parte de um percurso, né? E como ele vinha de um outro tempo, essa vida é uma viagem pelo está só de passagem, Paulo Leminski, Helena Collodi, Paulo Leminski. Então aqui a gente percebe que as escolhas são de artistas, de figuras brancas, né? Aqui eu colava o adesivo, né, datilografava na máquina ali e colava o adesivo na roupa da pessoa. Aqui para falar sobre, aqui eu trazia a ideia da mágica da história, e que depois eu vou construindo isso como um afastamento da história única, né, que a Chimamanda traz para a gente, né, que ela fala do perigo da história única. Aqui no escrevedor eu faço tudo que eu datilografo com papel carbono, e o original fica com a pessoa e o carbono fica comigo. Além disso, também tinha a proposição de uma oficina, e aqui era muito interessante porque, como ele veio de um outro tempo, teoricamente aqui nesse momento, em 2016, ele teria 94 anos. E aí eu já me apresentava para as senhoras ali dizendo a minha idade, e a gente começava então a fazer um processo de trazer a memória de um determinado tempo que era escolhido ali em grupo. Aqui um convite para uma outra etapa do escrevedor, que foi realizada no Hospital San Julián, um hospital para dependentes químicos, jovens, crianças, adolescentes, e que o escrevedor também passa por esse lugar aqui, trazendo também a possibilidade do encontro e do que isso gera, né? O que é gerado ali nesse espaço. E aqui eles... em grande maioria, escolhiam escrever cartas para os seus pais, para os seus familiares, falando sobre suas experiências, né? Aqui eu até trouxe uma delas, em que ele faz aqui essa declaração para o pai dele, e que esse também é um lugar que me chama atenção para a pesquisa, sobre essas escritas, sobre o que vem com essas escritas. Aqui uma outra participação da performance na mostra Novos Repertórios, e como ele passeia mesmo de lugar para lugar. Aqui eu sempre faço questão de trazer essa imagem, porque aqui eu tenho uma ideia assim de estar nessa capa aqui, com todas essas informações, me deixou com uma reflexão muito grande a respeito do papel dessa performance, né, da importância dela e do que eu estava fazendo, né, o que eu estou fazendo. Eu ainda não tinha passado pelas comunidades quilombolas e estava muito interessado em buscar esse outro que eu já estava observando aqui em Curitiba,
e que esse outro, na verdade, era eu mesmo, né? E aqui eu fico muito feliz com essa capa, porque me vem também uma sensação da performance fugitiva. Aqui já na comunidade, então, eles são quilombolas em 2019, já ali em grupo com as escritas de cada um e cada uma, vivenciando, mas ali vocês percebem que eu estou com figurino ali ainda, a máquina datilográfica centralizada. Eu não expliquei a história dela, o nome da máquina é Matilde. Ela tem esse nome por conta de um texto que foi dirigido pelo Rafael Camargo aqui em Curitiba e que também foi o provocador dessa performance inicialmente lá no projeto Perca o Ponto, mas não perca a história, e que ele traz um texto que se chama, ele apresenta na peça Dona Macbeth, que era uma releitura de Macbeth, e aí ele traz nessa peça a história de uma mulher negra que tem 6 filhos para criar, e que ela tem muita dificuldade e passa a vender quentinhas até finalizar, chegar num final trágico. E eu, na época, fiquei encantado com isso, fiquei muito mexido, né, com a história dessa mulher e dentro da história do Macbeth, né? Então, dentro de uma dramaturgia que supostamente não é a que eu busco, não é a de meu interesse, mas ele colocou ali dentro a história de uma mulher negra, e daí por isso eu passei a chamar a máquina de Matilde. Aí aqui já começa uma experiência que vai abrindo para a roda, né? Vai tendo um outro tipo de movimento. Aqui eu trago o espelho ancestral, que é aquele espelho lá do começo que eu falei da homenagem da minha mãe. Eu já volto aqui e trago para o espelho de Oxum, que é um espelho que a gente olha não para a gente, né? Não é um espelho narcísico, mas um espelho que traz quem vem antes de você, que traz tudo o que vem antes, e todes, né? E aí eu uso esse espelho como experiência na ação performativa nas comunidades quilombolas para a gente iniciar um diálogo sobre ancestralidade. Aqui é uma imagem que o Chico ama, que é a imagem da criança olhando para mim e não para o espelho, e ao mesmo tempo que eu estou olhando para ela também, então estamos nós dois ali, um olhando para o outro, e o espelho ancestral está ali fazendo seu papel. Aqui é uma alteração que aconteceu e que eu também pretendo falar disso, aqui é o momento, né, em 2019, ali no dia 20 de novembro, na comunidade quilombola, que eu nunca tinha usado turbante e acabo tendo a oportunidade ali na comunidade, por uma mulher preta em quilombo, ela coloca um quilombo na minha cabeça. E aqui novamente o espelho, aqui já trazendo outras imagens para mim, né? Aqui a experiência no quilombo mesmo, com as crianças das escolas, aqui é do Colégio Quilombola. Oi? Já passou 3 minutos já do seu tempo, só para a gente ir encerrando, tá bom? Tá, mas já tá encerrando. É que eu me empolgo, né, com as imagens e contando história, né? O que eu tenho pontuado é isso, é o direito da escrita e da leitura que o povo pede, que o povo demanda, é um direito de qualquer um, escrevendo ou não, segundo as normas cultas da língua, é um direito que as pessoas também querem exercer. Conceição Evaristo, que está, né, nas referências. Aqui é uma ação que eu propunha de escrita de uma árvore genealógica, uma busca ali pelas pessoas, pela família, pela árvore, né? Genealógica ali, os ancestrais que vieram ali. A investigação do quilombo parte da questão do poder, mas não um estado de poder no sentido que entendemos como política ou de dominação, e sim na perspectiva do poder para cada indivíduo, e neste sentido cada indivíduo é o quilombo, a partir do que muda em você, né, e do que muda em mim ali também. As comunidades dando um show, enegrecendo o feminismo, sempre adiantadas, mesmo com dificuldades, né?
Aqui as duas publicações de interesse para a pesquisa, a publicação da esquerda, a publicação da primeira edição, que foi realizada em Curitiba, a da direita, a publicação quilombola, com os 2 colchetes ali também, indicando o que é interessante revelar o que está oculto. As 2 publicações, e aqui, para finalizar, eu trago a Afrografia, ato literário, cênico e político de reaver nossa herança africana e colocá-la em evidência, entrelaçando numa tapeçaria poética a dicção da oralidade e a letra da escritura. Esse é um conceito que eu encontrei na tese de doutorado, de mestrado da Unisagé, falando sobre o conceito de afrografia. E é isso que eu tinha para apresentar hoje. Bom, Marcelo, obrigado. É linda essa retrospectiva que você faz, é linda demais. E assim como a Isabel evidencia muito, muito, muito da pesquisa na hora que a gente coloca na roda, muita coisa, muito detalhe que a gente deixa passar nas conversas aparecem aqui de forma muito, muito evidentes, né? E desculpa, só para dizer também que é importante também apresentar a performance, porque ninguém passou pela performance aqui, né? Ninguém conhece, ninguém sabe o que aconteceu. Então, eu acho importante também trazer essas imagens e falar sobre ela, porque ela é fugidia. Claro, parabéns, muito bom. Diego, o senhor está com a palavra. Oi, gente, boa tarde. Eu estou cheio de colas aqui e uma hora eu compartilho um negócio. Bom, eu sou ator-produtor, eu passo pela licenciatura da FAP, não concluo, me formo em cinema em 2018 e hoje aqui com vocês eu trago a minha pesquisa, que tem, por enquanto, um título provisório, que é o ator-vetor no processo do Laboratório de Dramaturgia in Vitro para o coveiro. Eu acho que antes de entrar no foco da pesquisa, acho legal contextualizar de onde ela vem, de onde vem esse laboratório de dramaturgia para o coveiro, que nasce com um grupo de 12 artistas que se reúnem para criar 4 peças no ano de 2015. Esse conjunto de 4 peças a gente intitulou Teatralogia, e compõe essa teatralogia as peças Love, 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 peça única dividida em 5 choques, que veio à cena em 2016, o People vs. People, em 2019, e o People vs. Tesla, que inicia um processo de criação ano passado, em 2020, e pretende vir à cena em 2022. E o Coveiro, que é a 4ª e última peça dessa teatralogia. E o interesse desse grupo de 2 artistas, que é composto por mim, Fernando de Proença, Isabel Teixeira, Nádia Nair, Edith de Camargo, Beto Bruel, Cindy Napoli, Augusto Ribeiro, Elenise Degeninski, Renata Roel e Elke Sidler, vem de um processo de continuidade da criação na cena para entender as nossas lógicas de criação, línguas e modos de criar. A gente sempre parte, quando a gente se reúne em sala de ensaio para pensar um projeto ou para iniciar um trabalho, dos desejos individuais de cada artista para gerar essa criação compartilhada. De atores que escrevem as peças, que então, em sala de ensaio, escrevem essas dramaturgias, de algumas figuras emblemáticas que nos interessam, a manipulação da história e da biografia dessas figuras, a escrita na cena, que é um procedimento que a Isabel Teixeira traz para o nosso processo, e da geração de cadernos de dramaturgia, de um imbricamento entre arte e vida, e essas articulações e contextos que envolvem essas criações. Então, dessa continuidade, o Love, Love, Love se debruçou a partir da vida e da obra da Carmen Miranda, gerando uma peça que trata muito sobre a exposição dessa figura. O People vs. People, que vem em 2019 e que traz discursos diversos, descontextualizados, e gera uma peça que trata sobre a manipulação e sobre censura. O Tesla, que é o próximo trabalho, e que traz a história, a vida e a biografia do Nikola Tesla,
imbricando a ideia de arte e de ciência para promover um encontro. E aí chegamos no Coveiro, que é o foco da pesquisa, e aí no Coveiro eu me coloco, enfim, como sujeito e objeto dessa pesquisa. O Coveiro é a quarta e última peça que se pretende encerrar essa teatralogia desse grupo de 2 artistas, e ele nasce de uma ampliação desse dispositivo de escrita na cena trazido pela Isabel. Então, antes de entrar ainda na pesquisa, eu vou apresentar um pouquinho da lógica do Laboratório de Dramaturgia do Coveiro, essas metodologias, esses procedimentos que a gente utiliza no laboratório, que tem como base essa ampliação da ideia de escrita na cena. Então, eu vou ler aqui, nas palavras da própria Isabel, a escrita... Só um minutinho. A escrita na cena propõe a criação de textos no ar da sala de ensaio. A partir de um treinamento de fluxo narrativo com o ator em improviso, a palavra dita é transcrita, transcriada e serve como uma bússola para a escrita dramatúrgica propriamente dita. Trata-se de um trabalho de criação colaborativa que integra todas as pessoas envolvidas com os dispositivos da cena, elaborando roteiros e textos próprios que se formam a partir dos encontros e de práticas diárias na sala de ensaio. Todo esse material é registrado em vídeo e transcrito em forma de texto. O texto teatral não parte da mão, mas parte da fala. A transcrição é a encarnação da fala no papel. O passo seguinte nesse processo é novamente partir do texto elaborado para continuar a escrita na construção da cena. E ainda, num artigo que a Bel escreve para a revista Sala Preta, em 2008, ela fala: não somos autoras de peças de teatro. A partir de um processo que eles tinham se utilizado, dessa ideia de escrita na cena, ela e a Georgette Fadel, então ela escreve: não somos autoras de peças de teatro, não somos dramaturgas, escrevemos no ar da sala de ensaio. Nossa próxima linha é o próximo instante, vírgula é literalmente respiração. Então, no Coveiro, a gente parte dessa ideia de escrita na cena e estipula um procedimento chamado Laboratório de Dramaturgia in Vitro, que amplia esse dispositivo e convida as pessoas a participarem de um laboratório que se dá em 2 dias. No primeiro dia, a gente contextualiza essa figura do Coveiro, essa figura que é um limite, né, um último contato do corpo morto com a vida, e também, na nossa visão, uma figura que tece uma homenagem também a tudo que continua. E no laboratório, então, no primeiro dia, a gente contextualiza essa figura do Coveiro, discute essa figura com as pessoas que são partícipes ali do laboratório, e explica esses procedimentos que foram ampliados aí no laboratório com a ideia de, no segundo dia, as pessoas são convidadas a trazerem provocações para estimular um improviso contínuo de aproximadamente 1h30 no ator, que sou eu, ali no centro da cena. Todo esse procedimento é registrado em vídeo e depois transcrito, gerando um caderno de dramaturgia. Então, nesse primeiro dia, a gente explica essa metodologia, convida esses participantes a refletirem sobre essa figura do Coveiro e a trazerem provocações para o segundo dia de laboratório, que podem ser textos, gestos, ações, músicas, a partir dessa figura. Então, no segundo dia, a gente, todos os participantes ali do laboratório, reunidos no espaço, escolhem um enquadramento para essa câmera, em qual lugar esse improviso vai se dar, o enquadramento da câmera, a posição, o enquadramento, e a partir daí eu me coloco no centro da cena, com os poros e o corpo aberto a receber essas provocações e a improvisar a partir desses estímulos. Os participantes fazem essa provocação ao pé do meu ouvido, eu realizo o improviso e à medida que todos que estão ali percebem que eu encerrei um improviso, qualquer um dos participantes podem entrar e fazer uma nova provocação.
a utopia desses laboratórios é que a gente crie um caderno de dramaturgia e um vídeo a cada laboratório. Esse vídeo é editado de forma a só tirar as pausas e as provocações que são feitas no meu ouvido e manter um improviso contínuo. E a nossa utopia é que essa dramaturgia desse espetáculo um dia seja escrita a essas muitas mãos que participam das oficinas. Então, todos os participantes são convidados a assinarem com a gente a dramaturgia desse espetáculo que virá. E aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês algumas imagens dos 2 primeiros laboratórios que foram realizados. Todos veem? Então, aqui é o site da minha produtora, da Rumo de Cultura, e aqui a gente compartilha alguns materiais gerados nas 2 primeiras oficinas. A gente teve uma oficina realizada no ano de 2017, durante o Festival de Teatro de Curitiba, e uma segunda oficina realizada em 2019, e faz parte da minha pesquisa realizar mais 2 laboratórios, possivelmente esse ano, e mais 2 laboratórios do ano que vem. Então, aqui no site a gente reúne uma sinopse geral sobre o laboratório de dramaturgia, sobre o Coveiro, os 2 primeiros cadernos de dramaturgia, criados em 2016 e 2017, a ficha técnica, com todos os colaboradores e todas as pessoas que participaram das 2 primeiras oficinas, e aqui algumas imagens, deixa eu ver se eu ampliar aqui, se aparece para vocês, dos laboratórios acontecendo. Aqui em 2016, na Casa Heitor Stockler de França, ali do SESI, com este enquadramento pela câmera, com uma porta, uma pia ao centro e uma janela. Aqui em 2019, ali no SESI da Rua Paula Gomes, no primeiro dia, compartilhando os materiais anteriores, as ideias e os procedimentos, para, no segundo dia, então, o improviso. Aqui, então, todos escolheram este enquadramento nas diversas possibilidades que a sala oferecia. Aqui o improviso acontecendo. E aqui em cima eu vou compartilhar com vocês o início do vídeo da primeira oficina. Vocês escutam o som? O som do vídeo chega para vocês? Não chegou, mas você pode, ao compartilhar, talvez você precise parar e compartilhar de novo. Tem uma opção embaixo que você põe em compartilhar áudio. Aí você clica. Embaixo, corre a tela para baixo, assim. Compartilhar som. É só um trechinho. Rinasci, morri, nasci, morri, renasci, remorri, renasci, remorri, renasci, remorri, re, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, se, re, se. Se, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, renasce, remorre, renasce, remorre, renasce, remorre, re, desnasce, desmorre, desnasce. Só mesmo um trechinho. Então, agora a gente entra no que é realmente a minha pesquisa, onde me coloco aí como sujeito e objeto da pesquisa, e nessa fase que me debruçar sobre o estudo do que acontece no ato do Laboratório de Dramaturgia in Vitro. Então, partindo aí das nossas conversas nas orientações, eu uso as ideias de autoetnografia para dissertar, trazendo a partir da autoetnografia a ideia dessa experiência do sujeito e do objeto da pesquisa, de mim como sujeito e objeto da pesquisa, para narrar esse ato de narrar.
e o que acontece enquanto eu pratico na oficina, no laboratório de dramaturgia. Então, logo no início, eu trago a ideia, uma discussão para pensar o meu trabalho de ator ali como um ator-vetor, pensando o vetor como esse vetor que articula as vozes e as provocações de todas as pessoas que integram a oficina, gerando a cena a partir dessas provocações, recebendo e conduzindo esses improvisos, e como um portador mesmo dessas ideias, desses pensamentos que são falados ao pé do meu ouvido e que em seguida eu sou provocado a improvisar. Com essa ideia de questões do coletivo que vem para o individual e que voltam para o coletivo no improviso e na cena, esse corpo coveiro que se presentifica na performance, no tempo real, pensando o tempo real no ato do laboratório como esses vários tempos que habitam esse agora do laboratório, esse presente imediato que revela questões concretas, e um corpo aberto, com os poros abertos para encontrar os outros, receber, acolher e transformar essas provocações em improviso. E nesse momento eu estou pensando também esse corpo como um corpo cova, como uma cova aberta que recebe e que transforma. Então, pensando esse corpo-mente nesse ambiente do laboratório, que em estado de recepção e improvisação ele transmite, escrevendo ali no ar da cena, nesses encontros que acontecem no laboratório entre as diferentes singularidades ali envolvidas, essas alteridades ali que se repelem e se atraem, criando esse mundo próprio do coveiro, e nessa transformação das provocações através da cena e do improviso, gerando outras coisas, as qualidades de percepção envoltas em mim ali e também nos participantes, e essas articulações e falências nessa construção compartilhada desse improvisos que dão certo, que não dão certo, essas ligações entre um improviso e outro, e essas pequenas falências entre uma ação e outra, essa encruzilhada que tece essa malha e esse emaranhado de linhas entrelaçadas que formam essas coisas texto, esses gestos do improviso, e outros mundos possíveis ali co-criados nesse coletivo no ato do laboratório. Esse dentro e fora, fazendo que as decisões ocorram através de nós e num fluxo transindividual entre as pessoas. E, por último, enfim, essa falência como esse colapso do que acontece entre o exato instante que alguém faz uma provocação no meu ouvido e a minha prontidão para agir e improvisar, e essa microidentidade que se revela ali e que revela um micromundo no meu ato e no meu gesto na cena. Eu não sei quanto tempo eu usei, mas era isso que eu tinha preparado para falar aqui. Usou seu tempo. Parabéns, Diego. Muito legal. Acho legal como é que o Diego consegue usar assim uns conceitos enormes assim no meio da frase, uma relação transindividual ali, não sei o quê. Aí junta com o coveiro. Muito legal, gente. Obrigado, Diego. Obrigado, Marcel, Isabel. Isabel já foi, né? Então é isso. Abrimos agora para considerações, conversas e cafezinhos. Bem legal. Eu queria parabenizar aí aos 3 estudos. Queria, na verdade, fazer umas perguntas, né, para Isabel. Ela não está aqui, depois eu para talvez o orientador dela, você, né, Chico? Eu teria uma pergunta para o Marcel, se ele permitir, e para o Diego também.
E aí eu acho que eu vou despachar todas as perguntas de uma vez só, e aí o Marcel e o Diego, eles respondem, acho que talvez até na ordem mesmo que se apresentaram, né? Primeiro o Marcel, depois o Diego, ou o contrário, aí, como preferir, não é problema meu, né? Vai. A pergunta do Marcel mais ou menos é a seguinte: eu fiquei com a impressão, eu posso ter me equivocado um pouco, com relação o estudo de caso, ele me pareceu assim que ele tem uma coisa em construção, uma coisa assim meio que work in progress. Eu não sei se é a impressão minha ou isso ficou muito forte de algo que foi se transformando ao longo aí. De que maneira isso se transformou, e se isso se revela também na interação que você tem, não é? E um pouco por quê, enfim, eu não sei, não é? E até que ponto você vai diretamente nas questões aí políticas mesmo, que implica o teu estudo. E bravo, Marcel. E Diego, né? Duas coisas para mim não ficaram ainda muito claras, né? Muito claras, né? Desculpa, muito claras, whatever, né? No teu trabalho. Você falou em dois momentos aí do mundo do coveiro, mas assim, eu queria só que você fosse um pouquinho, né, me desse um pouquinho melhor esse tecido desse mundo coveiro, se você puder. Bom, não sei, né? Se quiser também, né? Claro. E aí uma outra coisa que você disse foi improvisações que deram certo e improvisações que não deram certo. Que parâmetro é esse? Né? E o que isso implica? Eu não sei da pertinência das minhas perguntas. Caso elas não existam, não se sintam nem um pouco obrigados a responder. Obrigado. Eu não sei como te responder essa pergunta também, Adriano, porque eu não sei se eu tenho a compreensão sobre ela, mas essa ideia de um estudo de caso que está em processo, né? Você falou. Realmente, o meu interesse é trazer essa... De que maneira, durante o processo de execução dessa performance, ela sai de um lugar que eu chamo de lugar colonial nas artes da cena, que antes, para a proposição da performance, eu parto daí, né, eu estou no ambiente, na caixa preta ali do teatro, no TCP, e aí, quando eu tenho essa possibilidade, eu vazo e vou encontrar o público, porque eu percebo também que quem eu sou para chamar o outro de outro. E aí eu estou cansado daquelas dramaturgias, de tudo aquilo que eu vivenciei até então, e vou em busca disso, de uma intuição. Eu sabia que era um caminho, até por conta desse movimento Sankofa, né, de você ir buscar mesmo os seus pares. E então eu vou lá para as regionais, ruas da cidadania, e já observo isso. Aí quando eu começo mesmo, de fato, a buscar um entendimento mais afrocentrado na minha produção artística, é que aí eu tenho esse interesse em ir para a comunidade quilombola para buscar algo que eu nem sabia, e até agora eu ainda estou tentando entender tudo isso, né? Tentando entender tudo o que aconteceu. Mas o que me interessa aqui nesse estudo de caso é observar essas fases da performance, quando ela sai ali ainda com uma visão embranquecida da minha parte, né? Que esse é o lugar colonial nas artes da cena, que você está ali executando, reproduzindo narrativas que não são suas, e você acaba até acreditando nessas narrativas, você acaba reproduzindo porque você acredita nelas. E aí eu vou fazendo uma transição, porque aí eu entro em contato com autores pretos e pretas. E aí entro em contato com as comunidades quilombolas e que me apresentam uma outra história, que não é aquela história única que eu conhecia. Então, houve um desenrolar aí, um desenvolvimento, e ainda está em processo, porque nesse momento
estamos prestes a fazer o lançamento da publicação. Essa segunda publicação ainda não foi lançada. Eu estou com as caixas aqui em casa e precisando dar continuidade a esse projeto, porque a publicação, ela faz parte, ela também é a performance, né? Ela não é apenas um registro, ela é a performance também. Então, está em processo e eu ainda pretendo descobrir muita coisa e acho que tem uma profundidade que talvez eu não consiga alcançar nesse momento e que eu acho que a pesquisa é que vai me trazer essa profundidade. Obrigado, Marcelo. Adriano, então, trago essa ideia de mundo próprio do coveiro. Bom, no começo ali do que eu tenho escrito, eu tenho falado dessa indissociabilidade assim, entre eu e o coveiro, porque não é mesmo uma criação de personagem, então um está indissociavelmente ligado ao outro, assim. Acho que o coveiro se presentifica em mim, no meu corpo, no ato do laboratório e do improviso. E aí tenho encontrado agora recentemente, enfim, o Jacob Exkill, que fala um pouco ali do mundo próprio, e aí tem me interessado muito esses assuntos, enfim, de experiência corporalizada, corpo, mente, o ambiente, dessa indissociação desses lugares, e então puxando isso para essa experiência de presentificação do coveiro ali na cena como uma instauração de um mundo próprio do coveiro. Acho que tenho caminhado para isso, e aí desses encontros com essas autoridades que participam na oficina e essa cocriação desse mundo. Desculpe. Não, só ia talvez te interesse aí uma autora chamada Linda Hutchon, que ela tem a ideia de meta-relato, não é? Como é que são meta-relatos autobiográficos, enfim, talvez isso possa te interessar. Linda Hutchon? Hutchon, H-U-T-C-H-E-O-N. Legal, vou procurar. E depois você falou de improviso que deram certo e deram errado. Acho que eu me expressei mal. Acho que não tem certo e errado, não tenho essa qualidade de percepção, mas acho que o que até tenho discutido com o Chico, enfim, é mais essa ideia de colapso e de possíveis falências. Claro que inicialmente a gente tinha uma ideia de, enfim, então é um improviso de 1h30, de um contínuo, onde as pessoas podem interferir a qualquer momento e que isso gere um caderno de dramaturgia. Mas eu acho que não necessariamente as coisas estão... o improviso ele parte de um ponto de partida, mas não tem um ponto de chegada, né? Então, acho que coisas vão se construindo ou coisas ficam no meio do caminho, nesse improviso. Então, mais do que certo e errado, eu acho que essas possíveis falências de algumas ideias no meio do improviso. Então, vou entrar um pouco na história, Diego. Eu acho ótima, muito pertinente as questões que o Adriano trouxe, né? Mas acho que assim, não está na lógica do certo e errado. Acho que tem outras lógicas aí que envolvem o trabalho da improvisação. Por exemplo, a ideia de falseamento. Quer dizer, o que pode dar errado no improviso é ele ser falseado, né? Ele ter uma certa dinâmica estruturada que parece que há um improviso ali, mas já há uma dinâmica pré-estruturada. Isso é errado. Então, assim, eu acho que o certo e errado fica muito dentro da lógica daquilo que você programou. Se você não acompanha o laboratório, o trabalho laboratorial é esse, né? Fiquei pensando agora aqui o Adriano vai gostar da citação. Fiquei pensando agora na história da Prevent Senior, né? Exatamente isso, não. Não, todos os nossos pacientes foram curados. Como, né? Porque os não curados eu disse que não estavam com a doença. Isso é falseamento no laboratório. Óbito também é alta, né? Exatamente. E acho que fica um pouco nisso. O errado seria não. Então, não pode falsear o processo. Isso é uma questão.
E a outra é essa questão assim, se há exatamente um trabalho de improvisação dentro dessa lógica de sociabilidade que você fala entre, né, vetores, porque aí é muito legal o que apareceu aqui hoje na conversa, né? Então você é um ator vetor, mas o coveiro é um vetor também. Então a gente já não pode falar de indivíduo vetor, né? A gente tem que falar dos vetores diretamente. E aí, para que os vetores exerçam suas funções a cada momento da relação, é preciso que haja breakdown. É preciso que haja muito breakdown, né? A pessoa falou, no momento que a pessoa fala alguma coisa no seu ouvido, dá-se um breakdown ali, e é preciso reformular toda a programação para dar conta de dar andamento no trabalho, sem falseamento. Não sei se eu consegui explicar tudo, mas a Prevent Senior foi boa. Eu gostei da citação. O Adriano também. E aí eu fiquei pensando em outra coisa, que assim, desculpa, Luciano, eu te atrapalhei. A última coisa. E muito legal isso que o Adriano falou para o Marcel, porque me veio uma coisa na cabeça agora muito doida, né? É tudo também um grande work in progress, né? Assim, essa política do apagamento é já um grande work in progress, né? O estudo de caso é uma tentativa de desapagamento, né? A tentativa não, já é um desapagamento que está em work in progress. Quer dizer, essa ideia de movimentos, né, que se atravessam me parece interessante também na pergunta do Adriano. Lu, juro que eu vou ficar quieto agora. Não, eu queria também parabenizá-los, parabenizar a Isabel, porque realmente os trabalhos, além da beleza dos trabalhos, a importância, né, das abordagens, a importância política. E aí, queria dizer que né, não sei se a gente tem tempo, mas gostaria muito de ouvir mais a Isabel e o Marcel falando do que é o aquilombamento, para aprender mesmo, né? Do que é o aquilombamento criativo, do que é o quilombismo, né? Quando você traz essa citação da Beatriz Nascimento, dizendo que cada indivíduo é o quilombo, né? Eu acho que são conceitos que eu, por exemplo, não domino, e acho que esse é um espaço político de trazê-los, né? Também, acho que, claro, os projetos trazem, mas também, sei lá, ficaria muito tempo se tivéssemos para aprender com esses conceitos que as pesquisas de vocês têm sim uma importância enorme, né, na academia, estão trazendo, inclusive nesses espaços, e aí te falando assim do lugar que eu falo, né, então sobre tokenismo também, se a gente tiver tempo e você quiser falar um pouquinho, mas também estou trazendo essas questões por isso, sabe? Eu acho que é uma coisa importante das pesquisas de vocês e das comunicações das pesquisas de vocês, política e didaticamente. Realmente, eu acho que não tem como dominar esses conceitos, não tem como conceituar assim, por uma única perspectiva, porque a gente parte mesmo de uma cosmopercepção afrodiaspórica ou africana, que é muito permeada por uma pluralidade de pensamentos e ideias, né? Então, sempre o que cada indivíduo diz vai ser sempre um ponto de vista ali que é parte do coletivo, mas ele está se expressando ali na sua singularidade, né? E o aquilombamento, a gente pensa... Não sei, até a gente precisa conversar bastante. Eu e Isabel, a gente tem algumas trocas, mas a gente não necessariamente conversa sobre a pesquisa, né, sobre nossas pesquisas. Acho que a gente pode trocar essa ideia mais intensamente, talvez. Mas a ideia de aquilombamento que a gente tenta trazer, acho que a Isabel também tenta trazer, é uma ideia que escape unicamente da união física de corpos negros. Então não se trata de você reunir 5 pessoas negras e dizer apenas que aquilo é um aquilombamento.
O aquilombamento, ele pressupõe essa cosmopercepção, que parte desse movimento espiralar, desse movimento que não é linear, né? Não há uma verticalidade, e sim uma horizontalidade, e há um priorizar de saberes, que são saberes da oralidade, que são saberes das próprias escrevivências que a Conceição Evaristo propõe, né, que são essa escrita diária da vida, né, do que você passa, do que acontece com você, do que te ocorre, de como é estar no mundo do ponto de vista de um corpo preto, e que passa aí por alfabetização ou não alfabetização, passa pela escrita, passa pela oralidade, e esse aquilombamento é uma espécie de encontro para sobrevivência, encontro para sobreviver, encontro para elaborar estratégias de fuga, encontros que nos alivie desse eterno fundo branco que a gente vive, né? Há uma existência de corpos pretos num eterno fundo branco. A Grada Quilomba também traz isso, né? Ela também fala sobre isso, mas esse aquilombamento é para que a gente possa, a partir de cada indivíduo, como tem ali, como a Beatriz Nascimento traz, né, que cada indivíduo é o quilombo, trazendo essa ideia de ancestralidade, de tudo que você traz com sua história. Eu tenho a minha história, e que a minha história está ligada à história do povo negro, né, de cada uma que compõe essa população. É uma população que a gente também usa uma nomeação que é o afrodiaspórico, né? E o afrodiaspórico é esse indivíduo que nasce nasce nessa captura, nessa expansão, nesse sequestro de corpos pretos do continente africano até chegar aqui no Brasil, e que aí a gente tenta escapar a esse contexto colonial, e aí para tentar escapar a esse contexto colonial, a gente promove esses encontros, que são encontros que não passam unicamente pelo corpo, mas por cada presença, por cada história, por cada contribuição que pode ser realizada numa roda entre um capoeirista e um doutor, e uma dona de casa, uma babalorixá, um estudante de teatro, uma empregada doméstica. O Antônio Bispo, que é uma liderança quilombola, né, aqui do Nordeste do Brasil, e que é uma figura que contribui muito a partir da perspectiva mesmo da cosmopercepção do quilombo, né? E aí ele traz um exemplo que ele dá sobre a maneira com que se organizam os jogos, por exemplo, pelo viés do que ele chama de perspectiva eurocristã patriarcal. E aí ele diz que a organização dos jogos, ela é diferente da organização dos jogos na cosmopercepção do quilombo, ou na cosmopercepção afrodiaspórica. Porque num jogo de futebol, por exemplo, se você tem o Neymar ali, que mora na Europa, e aí veio para o Brasil de folga, e tem lá um jogo lá do Flamengo, Fla-Flu, e aí o Neymar está lá no estádio para assistir o jogo. E o Neymar torce para o Flamengo, mas aí o Flamengo está perdendo. E o Neymar não pode entrar no jogo para salvar o time que ele torce. Existem regras, existem hierarquias, existe uma verticalidade, existem limitações que são impostas pela própria branquitude, né, e que impedem
um outro tipo de ação. Já na capoeira, o que ele diz é que numa roda de capoeira, tanto o Neymar quanto a freira cristã pode entrar na roda de capoeira. Então, essa roda de aquilombamento é uma roda que nos afasta desse, nos protege, eu acho, tá ligado também a um sentido de cura, sabe? Para que a gente possa continuar existindo mesmo e agregando. Isso não significa que nessa roda não possam entrar brancos e brancas. É apenas uma outra forma de pensar que não seja a colonial que a gente já está acostumado a pensar. Então, o aquilombamento, ele, para mim, vai nesse sentido, vai nessa ideia, assim, de um encontro de ideais. E qual que era a outra mesmo que você falou? Tokenismo. O tokenismo... Oi? Isso, tokenismo. Então, o tokenismo ele é um termo americano, norte-americano, que foi... acho que foi falado, eu não vou ter essa informação agora para passar para vocês, mas ele vem nos Estados Unidos, ali até Martin Luther King usa esse termo num discurso que ele faz para falar sobre a representatividade de um único corpo negro envolto de pessoas brancas, de uma sociedade branca ou de um congresso com deputados brancos, e aí tem lá um único negro, um grupo de pastores da igreja brancos, e aí tem um único negro. Então, tem aí essa palavra token em inglês, né, que tem um significado ali, que eu não falo inglês, então eu uso essa palavra, mas eu acabo esquecendo a tradução dela, mas que está muito ligada a esse sentido. Oi, Chico? Não, é isso mesmo que você está falando. É quando você faz esse uso, que é quase um uso perverso, de uma vazio e superficial. Né? O token é um símbolo, né? Exatamente, é isso. Uma É um totem, de de certa forma, ali, mas não chega. O totem é até muito mais de profundidade. Mas ele só serve superficialmente para dar uma legitimidade, né, a um grupo geralmente um grupo de trabalho. Então, estou fazendo o token é como se ele fosse um ícone. O token é como se fosse um ícone. Exatamente. Isso. Então ali você precisa chegar a um determinado fim, mas tem que passar por certos obstáculos legais, por exemplo. Você coloca uma mulher, um homossexual, um corpo negro, e aí você diz que aquilo ali, né, tem um reconhecimento. De certa maneira, não sei, eu trouxe aqui de cabeça agora, Marcel, mas é o que faz o Carrefour logo depois do assassinato de um cidadão negro no mercado, cria um programa, né? Mas que a gente vê que o programa é superficial, que não vai mudar a estrutura de nada, mas cria um programa de... Exatamente, ele tá para questionar esse lugar que é superficial, né? Aí se contrata ali algumas pessoas, mas na equipe não existe uma maioria negra ou uma maioria que provém da minoria, né? Então aqui quando eu falo... Né? Nem muda pensamento. Nem a estrutura, o pensamento é a estrutura. É só para posar, é isso, desculpa. É só para... Exatamente. E que aqui, quando eu trago aqui na pesquisa, é para observar isso também aqui no Teatro Curitibano, que isso acontece não só comigo, mas no geral, né, gente? A gente não costuma ver o aquilombamento, esse aquilombamento que a Luciana perguntou, né? Eu não consigo estar presente em cena com a Isabel, com o Kleber Borges, eu não consigo estar presente com a Cássia Damasceno, eu não consigo estar com a Simone Magalhães. Nós não estamos presentes numa produção, né? É sempre ou um ou outro para representar ali superficialmente. Temos um preto, mas é só mesmo superficialmente ali para dizer que tem, né? Não existe, e esse lugar de ter só um preto, ele é muito cruel e injusto porque
te impede, em muitos momentos, de você participar ativamente do processo, que é sobre isso que me interessa também, na encenação, de que forma eu posso contribuir, trazer a minha ancestralidade, a minha origem para esse projeto. E que nem sempre há abertura, porque eu estou ali não é para isso, eu estou ali só para ter um preto. Não interessa o que você tem para trazer, você aqui está para fazer papel de branco, você vai contar a nossa história, não a sua. Então, é nesse sentido aí, eu acho que é importante mesmo trazer esses conceitos aí, Luciana. Obrigado por sugerir aqui já, que daí eu já me preparo também para as próximas. Eu te agradeço, porque eu acho que está aí abordando encenação na sua pesquisa, mas no ambiente acadêmico faz toda a diferença ouvi-los falar, ouvir de vocês, né? Ouvir Sim. a pesquisa e aprender com vocês, com as vozes de vocês. Então, te agradeço demais, não só pela pesquisa, pelo teu trabalho artístico, que é muito bonito, fiquei curiosa por conhecê-lo, mas também pelas respostas. Obrigada. Então, 3h42, encerramos. Então, está bem. Bem, eu queria agradecer, dar os parabéns, dizer que eu achei que talvez vocês não fossem ficar mais, eu preciso sair agora para fazer orientação, mas eu mandei algumas possíveis contribuições para o Francisco, e aí, eventualmente, ele passa e a gente segue conversando, vai ser um prazer. Parabéns. Obrigado, Diego. É isso. Fernando Ribeiro vai apresentar agora a pesquisa dele, até às 10 horas da noite. É medroso, né? Ele fica... Só tô de butuca aqui, só de butuca. Tá bom, Fernando. Gente, obrigado pela presença. Obrigado a todos. Então, no dia... Quais são os próximos encontros, Luciana, mesmo? É 27 de outubro, não é isso? Eu estou aqui naquela agenda que os meses estão na ordem errada. Ó, no próximo dia 28 de outubro, então, as pesquisas do Diego, do Cristóvão e do Adriano, às 14 horas, venham, apareçam. Fernando pode vir de butuca e de provocador. E todo mundo, né? Estou falando do Fernando, porque ele disse ali que está de butuca. E no dia 25 de novembro, também às 14 horas, que também é uma quinta, as pesquisas do Francisco, da Luciana, eu e da Nádia. Também estão todos convidados para vir nos provocar. Obrigada, foi muito bonito. Beijos. Marcelo, vou te mandar um recado depois, tá bom? Tá bom. Beijos. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigado pela escuta e pelas trocas. Obrigado, Diego. Lindo, lindo. Isso. Adiós. Parabéns. Oi? Fala aí.